Bom dia, hoje é sábado, hoje nós estamos, fazendo a finalização da nossa primeira semana do Retiro Quaresmal, do ano de 2021, né? Nós tivemos, no primeiro domingo da Quaresma, a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15, que vem falando, né, que traz como lema: e logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto. De certa forma, a leitura de domingo passado, ela nos traz a mensagem de que Jesus se entregou totalmente por nós, né? E ele foi obediente a Deus, e ele não espera diferente de cada um de nós, né? Que nós também saibamos viver o nosso deserto, para que a gente possa passar por um processo de mudança radical. E durante a semana nós também realizamos as nossas leituras semanais, né? O nosso propósito de estudo bíblico, o nosso propósito de meditação da palavra de Deus. E no nosso quinto dia, vivendo a Quaresma, nós lemos a leitura Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19, onde nos traz a mensagem em que Jesus constituiu a sua igreja e afirmou que ela nunca seria abalada. E tudo o que nós fizermos, né, nos traz também uma mensagem fundamental de que tudo que nós fizermos aqui, isso vai repercutir no céu. Por isso nós precisamos sempre estar em oração, né? Pedir para que todos nós possamos seguir os planos de Deus, assim como Jesus seguiu, assim como Jesus foi obediente, né? E dessa igreja também que nos chama a atenção, que é o nosso coração, o espaço onde Ele quer habitar, o espaço onde Ele quer estar presente em cada um de nós, né? Então nós somos a igreja de Cristo e o Espírito Santo, ele vai nos mover, né? Para que ele possa então revelar a nossa verdadeira identidade, revelar quem somos, assim como revelou a essência, revelou a Jesus Cristo para todos nós, o nosso grande sinal de salvação, né? E o Espírito Santo também é que vai fazer com que nós não nos deixemos enganar por aqueles que querem nos influenciar, por aqueles que querem nos afastar do plano de salvação de Jesus. E como promessa, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nos versículos de 13 a 19, nós podemos destacar como promessa os versículos 18 e 19, como ordem o 20, né, onde ele retrata que Deus deu ordem a seus discípulos para que não dissessem quem ele era ou de que ele era o Messias. E traz uma mensagem para nós de que nós precisamos nos deixar ser revelados pelo Espírito Santo. Já no sexto dia, vivendo a Quaresma, esse retiro quaresmal, né, vivendo a Quaresma, nós temos aqui o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 7 a 15. E nesse trecho do Evangelho de Mateus, Jesus vem nos ensinar a orar. Ele nos alerta que orar é muito mais que escutar, é muito mais que falar, é muito mais que meditar, mas a oração também é a vivência do perdão diariamente. Então, perdoar para que nós possamos ser perdoados é orar e ter uma intimidade com Deus, ser grato a Deus por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é. Orar também nos ajuda a combater o mal. Orar nos ajuda a atravessar o deserto. Então, isso prova para nós o poder da oração nas nossas vidas. E como promessa, nós podemos destacar o versículo 6b, que é a segunda parte, o 15b, que é a segunda parte também do versículo.
Como ordem, nós temos os versículos 5, 7 e 9, e como princípio eterno, o versículo 14. E as palavras que eu destaco aqui, né, nesse trecho bíblico estudado no nosso sexto dia, é a oração e o perdão. No nosso sétimo dia, vivendo a quaresma, nós lemos a leitura do Evangelho, nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. E nesse trecho também, a gente vem vendo a importância da gente se apropriar da palavra de Deus, da gente ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos mostra justamente o projeto de salvação que ele tem para nós. Ele nos leva a fazer uma reflexão acerca da geração, não só de outros tempos, mas também do tempo em que nós vivemos agora. Os homens de Nínive, por exemplo, eles se converteram porque ouviram a pregação de Jonas. A rainha de Sabá, ela se converteu devido à sabedoria de Salomão. E nós? Quando é que nós nos converteremos? Jesus foi o grande sinal de Deus para nós. Nós vivemos pedindo provas a Deus, nós vivemos pedindo a Deus para nos mostrar um sinal. Precisa de uma prova mais clara que o mistério da cruz? Então nós, precisamos dizer para nós mesmos: Senhor, permita-me que a sua palavra me baste. Aumenta a minha fé, assinala-me com o selo do Espírito Santo. Faça com que eu seja convicta da minha fé, da fé que eu professo. Então esse trecho ele foi um trecho muito forte, né? Jesus é o sinal que Deus deixou para nós. Jonas foi o sinal para os homens e mulheres de Nínive e Jesus é o nosso sinal. Nós não precisamos de prova mais clara que essa. Como promessa, eu destaquei os versículos 29 a 32, né? Então todo o trecho lido, na verdade, ele traz uma promessa. Mas essa promessa também, no versículo 28, nos traz o princípio eterno, ou seja, dessa vivência do reino de Deus. Mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Então, isso é viver o reino de Deus, ouvir a sua palavra e colocá-la em prática. E as palavras que eu destaco, nesse sétimo dia, seria conversão e confiança. No oitavo dia, nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 12. Também Mateus vem destacando a oração e a expressão da intimidade com Deus, e essa relação ela deve ser uma relação de tamanha confiança, ou da confiança de um filho para com seu pai. A lei e os profetas na antiguidade, no Antigo Testamento, eram regras de ouro. E no versículo 12, nós podemos entender que Deus nos ensina o tamanho do amor que Ele tem por nós. E que nós devemos também amar uns aos outros como Ele nos amou. É um mandamento deixado por Deus. A palavra-chave aqui, assim como no sétimo dia, também foi confiança. Também é a confiança no Pai. Então, como promessa, ele deixa que aquele que pede, recebe, quem procura, acha, quem bate a porta, ela será aberta, porque o Pai do céu nos dará coisas boas. E como ordem, eu destaco o versículo 7 e 12, que diz: peça-lhe será dado, procure e encontrarão, bate e abrirão as portas para vocês. E façam aos outros o que desejam que os outros façam com você e por você. E aqui eu deixo como destaque a palavra, além de confiança ao Pai, a reciprocidade e o amor.
Então, aquilo que eu quero receber de Deus, é preciso que eu também dê ao próximo, dê ao meu irmão. No 9º dia, fechando a sexta-feira, que foi ontem, nós lemos também o Evangelho de Mateus, né, o capítulo 5, versículos de 20 a 26. E nesse trecho, que foi o que me mais chamou a atenção, destaco as palavras perdão, reconciliação e amor. Né? Então, o que esse texto nos diz? Né? Que a gente precisa se reconciliar com o irmão e que a gente não pode matar, como ordem, não matar. E esse não matar aqui significa não irar-se, não ser agressivo, não insultar os outros. E isso também são formas de matar. Reconciliar é orar pelos nossos inimigos, é perdoar os nossos inimigos, é curar também as nossas feridas que muitas vezes as pessoas nos fazem e que nós também causamos aos outros até mesmo sem saber o motivo, sem saber porquê. E substituir essa mágoa, substituir esse ódio pelo amor. Então me diz que não deixar que o ressentimento se instale no meu coração. É uma forma de não matar o outro na nossa vida e não nos matar. Não deixar que a nossa fé seja abalada por nossas mágoas. Abrir-se para a escuta. Abrir o coração para o amor, compreensão, a aceitação do perdão e a oferta também. Pedir o perdão e ofertar o perdão. Então, reconhecer a nossa falta numa conversão sincera, não matar a ilusão dos outros, não matar os sonhos dos outros, não anular ou marginalizar o outro, não guardar rancor, pois matamos a pessoa física, moral e espiritual, não afastar-se do caminho do Evangelho, ser amigo de si próprio, porque nós só podemos ser amigo do outro quando nós somos amigos de nós mesmos, quando nós nos amamos. Como que eu posso ofertar aquilo que eu não tenho? Então, isso me faz fazer isso, perdoar, reconciliar e amar. Né? Muitas vezes a gente nem sabe por que as pessoas se chatearam conosco, ou porque as pessoas ficaram com raiva, de repente por uma palavra que você disse sem que ela tivesse aquela intenção, né? Mas mesmo assim a gente precisa ofertar o perdão. E como promessa, eu destaquei o versículo 20 e 26, né, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Como ordem, 21b, a expressão não mate, né, que nos leva a fazer uma grande reflexão. E o princípio eterno, 22b, 23, versículo 23 e versículos 25. Então, no sábado, né, que é esse momento em que a gente tem para fazer essa revisão geral da semana. Né? Tudo que nós anotamos no nosso diário espiritual, que eu venho compartilhando com vocês desde o início, e os elementos que me ajudaram, os elementos que dificultaram, né, para que eu pudesse viver esse momento espiritual. Então, que palavra mais me tocou? Conversão, perdão e confiança. Que sentimentos predominaram nessa oração? Esse desejo pela conversão, né? Essa inspiração de não deixar que as mágoas se instalem no meu coração. Então, estar sempre orando, né, por aqueles que de repente eu magoei, que de repente se chatearam com algo que eu fiz, mas ofertar também o perdão. E às vezes essa resistência, que é a dificuldade de perdoar e de ofertar o perdão. Então, que a gente possa pedir a Deus que Ele nos dê essa coragem, que Ele nos dê, nos inspire nesse sentido de que nós dependemos uns dos outros e que, portanto, a gente precisa sim, né, ofertar o perdão. E de repente a pessoa ela não pode ofertar
para nós a mesma coisa, porque ela está com uma mágoa que ela também precisa curar, né? Então, é orar para que Deus possa curar a ferida, não só a nossa, mas também as feridas do outro. Então, tá aí, né, o que eu pude organizar e compartilhar com vocês o retiro quaresmal da nossa primeira semana da quaresma, né? Então, ainda hoje eu estarei enviando para vocês a nossa segunda semana, a organização da segunda semana da quaresma, para que vocês possam então continuar fazendo esse retiro quaresmal. E para quem não começou, participe dos rosários às 4 horas da manhã com o Frei Gil, está sendo uma bênção na vida de muitas pessoas. Eu não estou participando todos os dias, mas os dias que eu pude participar, realmente é muito forte, realmente é um momento muito bonito para se viver, né? Então, quem ainda não participou, participe. E participe também da Santa Missa que está sendo celebrada na Paróquia Senhor Bom Jesus, todos os dias às 6h30 da manhã, de 6h30 até 7 horas, e também a celebração, né, ou a pregação da palavra desse retiro quaresmal que nós estamos vivendo, às 8 horas da noite, às 20 horas da noite, né, com o Frei Gilson. Fique com Deus e até o nosso próximo sábado com a revisão das nossas leituras semanais.